Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre falar em línguas. O que Yehoshua e os apóstolos realmente ensinaram, como surgiu, inclusive atualmente, essa ideia de pastor mirim, por exemplo. Então, você já viu um vídeo assim, uma criança no púlpito, fechando os olhos, saindo da boca dela sons como tatapara, tatataca, enfim, apresentados como se fosse o Espírito Santo falando. Talvez você já tenha visto, talvez até já tenha se emocionado. Mas eu preciso te fazer uma pergunta séria. Isso está nas Escrituras? E se está, mostre-me onde. Será que Yehoshua, os apóstolos e os primeiros cristãos do século I faziam isso? E será que uma criança pode mesmo ser pastor? O que é língua santa? Para entender isso, precisamos começar por um termo que vem do hebraico, Lashon HaKodesh, que significa a língua da santidade ou a língua santa. E o que é essa língua santa? É o hebraico, a língua concreta, real, com gramática, alfabeto, vocabulário, na qual a Torá foi escrita. Não é um som sem sentido. É uma língua de verdade que se estuda, se lê, se entende. Quando a tradição judaica fala em língua santa, ela está falando do hebraico, das escrituras. É uma língua inteligível. Pense assim: a língua santa é como um livro aberto, que pode ser lido. O Tatapara, Tatataca não é um livro aberto, não é nem um livro. Agora vamos ao século I. Yehoshua, o Jesus da tradução, o judeu da Galileia, o rabino, mestre, não criou uma religião nova. Ele ensinava a Torá, as escrituras de Israel. E quando olhamos o livro de Atos, capítulo 2, no Novo Testamento, encontramos o evento de Pentecostes. O que aconteceu ali? Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém na festa de Pentecostes, né? Que em hebraico se chama Shavuot, é o plural de Shavua, que é a festa das semanas. E o texto diz que eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Repare bem, quem fala são as pessoas. O texto não diz o Espírito Santo falou em línguas. Ele diz que as pessoas falavam, movidas pelo Espírito. E o mais importante, as pessoas que ouviam, elas entendiam. Ali havia judeus de vários países, os partos, medos, elamitas, gente de todos os cantos do mundo antigo. E cada um ouvia os discípulos falando na sua própria língua, no seu próprio idioma. Isso tem um nome técnico, xenolalia, que é falar uma língua real que existe, que você não aprendeu. Os estudiosos discutem se o milagre estava na boca de quem falava ou no ouvido de quem escutava. Mas os dois lados da discussão concordam. Eram línguas de verdade, compreendidas, idiomas existentes. Não era um som sem sentido. Existe outro texto importante. Na primeira carta aos Coríntios, capítulos 12 a 14, atribuída a ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, por volta dos anos 50 a 60 do século I. Ali aparece a palavra grossolalia, do grego glossa, língua, e lalia, fala. E o que Paulo ensina sobre isso? Ele ensina a ordem. Ele diz que prefere 5 palavras com entendimento a 10.000 palavras em língua. Ou seja, o que não se entende, para Paulo, tem pouco valor na comunidade. E atenção a um detalhe que muita gente esquece. Paulo manda que, se alguém falar em línguas na reunião, outro alguém interprete. Se não houver intérprete, a pessoa deve ficar em silêncio. O mesmo Paulo chega a mencionar línguas dos homens e dos anjos. Mas, mesmo isso, para Paulo, nunca é som sem sentido. Sempre há ordem, sempre há entendimento. Então, temos dois fenômenos diferentes. Em Atos 2, línguas compreendidas, xenolalia. Em 1 Coríntios 14, uma fala que precisa de ordem e interpretação, glossolalia. E o tatapara, tatataca do pastor Mirim? Isso é um terceiro fenômeno, som sem língua. Não é hebraico, não é grego,
Não é uma língua compreendida, não tem interpretação, é não língua. Alguém pode dizer, e muita gente, né, diz que falar em línguas começou no Sinai, quando Deus deu a Torá. Vamos verificar isso com honestidade e precisão, olhando o que o texto realmente diz, na língua que foi escrito. Então vamos lá ao texto de Êxodo, capítulos 19 e 20. O relato da entrega da Torá no Monte Sinai. Em hebraico, o texto central diz assim: Vayhi kolot uvarachim ve'anan kaved ol ahar. Traduzindo, e houve vozes, entre parênteses, trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte. Lá em 19, esse é 19 e 16, Êxodo. Agora 19, 19, vai ri kol hashofar holek vehazek eiot. Traduzindo, e o som da trombeta ia se tornando cada vez mais forte. Repare com atenção. A palavra que aparece é kol, que significa som, voz, no plural, kolot, vozes, que na narração se entende como trovões. É a voz de Deus, é o som da trombeta. Shofar é uma trombeta. Não existe aqui nenhuma palavra para língua, nem para idioma. É exatamente aí que está o ponto. A palavra hebraica para língua é lashon, aquela mesma de Lashon HaKodesh, a língua santa. Isso não está escrito em Êxodo 19 a 20. Em lugar nenhum do relato. O texto fala de vozes, de sons, de trovões, da trombeta. Quem introduziu essa ideia, né, de várias línguas no Sinai foi a tradição rabínica posterior, séculos depois do texto. Aí você vai me perguntar, então, onde nasce então a ideia das 70 línguas? Ela nasce no Talmud, que é o grande livro da tradição rabínica, e nos Midrashim, que são os comentários rabínicos. No tratado chamado Tratado Shabat, página 88, o Rabino Yohanan diz que, abre aspas, né? Cada palavra que saiu da boca do Todo-Poderoso dividiu-se em 70 línguas, fecha aspas. E o Midrash Shemot Rabbah 5:9, o comentário sobre o livro de Êxodo, repete essa imagem, dizendo que a voz de Deus se dividiu em 70 línguas para que todas as nações pudessem ouvir. Mas atenção ao detalhe decisivo. Isso é comentário rabínico, não é texto bíblico, que nós acabamos de ler. O Talmud e o Midrash estão interpretando o Êxodo, não citando o que o Êxodo diz, o que está lá na Torá. E o número 70 é simbólico. Ele representa a totalidade das nações do mundo antigo. Não representa 70 idiomas reais que existiram de fato. Isso precisa ficar claro também. E o mais importante de tudo, né? Mesmo nessa tradição rabínica, a voz de Deus, Elohim, era compreendida. Era voz, era palavra, era entendimento. Nunca o tatapara tatataca. A ideia de que o Sinai justifica o falar em línguas sem sentido é um anacronismo, é uma falácia anacrônica, é uma leitura posterior projetada de volta ao texto antigo. Então, quando começou essa doutrina de falar em línguas? Você poderia me perguntar e eu vou responder. Então, quando as pessoas começaram a repetir isso como doutrina, vamos fazer uma linha do tempo. Nós vamos para o século II. Vamos entender um movimento chamado montanismo. Por volta do ano 156, no século II, um movimento chamado montanismo, na região da Frígia, hoje é a Turquia, a atual Turquia, praticava fala estática. Foi a primeira referência a esse tipo de fenômeno depois dos apóstolos. E é importante dizer, os pais da igreja daquela época viam isso com reserva. Um deles chegou até a aderir, né? Foi Tertuliano, mas a maioria dos pais da igreja condenou o movimento. Agora vamos ver no século IV ao século V o que aconteceu. Houve uma cessação. Já no século IV e V, os grandes nomes da igreja, Crisóstomo, Agostinho, eles diziam
que o dom de línguas tinha cessado, ou seja, tinha cumprido seu papel e não era mais praticado. Agostinho escreveu, inclusive, abre aspas, né? Ele que disse: aquilo foi feito como um sinal, e o sinal passou, fecha aspas. Por isso, durante toda a Idade Média, há pouquíssimas evidências de falar em línguas. Já no ano, na nossa sequência cronológica, no ano 1831, Edward Irving, séculos depois, né, em 1831, um pregador escocês chamado Edward Irving, cuja igreja ficava em Londres, na Inglaterra, ele tentou restaurar, entre aspas, né, os dons, incluindo aí o falar em línguas, mas isso foi um caso isolado. Já em 1901, Charles Parham, e aqui está o marco, o grande marco, o momento em que falar em línguas virou doutrina obrigatória foi em 1901, lá nos Estados Unidos, com um pastor chamado Charles Parham. Na virada do ano, exatamente em 1º de janeiro de 1901, uma aluna dele, ele tinha vários alunos, uma aluna dele, Agnes Osman, falou em línguas. E Parham e seus alunos formularam, então, uma doutrina que hoje tem, o nome se chama evidência inicial. A ideia de que falar em línguas é a prova de que a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Você entende o que significa isso? A partir de 1901, falar em línguas deixou de ser um fenômeno espontâneo e virou uma exigência. As pessoas passaram a repetir o fenômeno porque a doutrina dizia que isso era obrigatório. E daí que vem essa expressão, né, para falar em línguas. Já no ano 1906, Azusa Street. Então, em 1903, em Los Angeles, o avivamento da Rua Azusa, liderado por William Seymour, espalhou essa doutrina pelo mundo. E quando chegou aqui no Brasil? No Brasil, em 1910, 1911, chegou essa doutrina ao Brasil. Em 1910, Luigi Francesco fundou a Congregação Cristã. Em 1911, Gunnar Wingren e Daniel Berg fundaram a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Foi assim que o falar em língua chegou ao nosso país, ao nosso Brasil. Já no período de 1960 a 1967 surgiu o chamado movimento carismático. E nos anos 1960, o movimento carismático levou à prática de falar em línguas para as igrejas históricas e para o catolicismo de um modo geral. Nos anos 1970 em diante, surge outro movimento, o neopentecostalismo. Mais recentemente, no neopentecostalismo brasileiro, essa prática se massificou, proliferou. E foi aí que surgiram esses pastores mirins, atuais pastores mirins. Falando sobre pastor mirim, a gente tem que lembrar que não existe precedente algum em 2000 anos para trás. Isso é importante. Então, a questão que talvez seja até a mais importante é as escrituras. Existe pastor mirim nas escrituras? A resposta é não, em nenhum lugar. E não é só porque não aparece essa palavra, é porque a própria estrutura de liderança, da liderança bíblica, impede isso, por vários motivos. A idade. Na escritura, a maturidade é o critério. Os levitas serviam no tabernáculo dos 30 anos aos 50 anos. José tinha 30 anos quando assumiu o governo do Egito. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. E Yehoshua, o Jesus da tradução, ele também começou o seu ministério com cerca de 30 anos. A idade de 30 anos é o marco de maturidade bíblico. E isso vale até nas traduções gregas, tá? Na Septuaginta também. Outra coisa, o nome da liderança. Vamos reparar o que a Escritura cita como líder e o nome, o que isso significa. Repare no nome. O líder na Bíblia é o ancião. Em hebraico, zaken, que vem da raiz envelhecer, amadurecer. Em grego, presbíteros,
que significa o mais velho. O próprio nome do ofício exige maturidade. Agora, vamos falar da função. E aí as cartas de Paulo são claríssimas. Em 1 Timóteo 3, o bispo deve ser, anota aí, irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo filhos em sujeição e o principal, que esteja apto para ensinar. E mais, não neófito. A palavra grega é neófitos, que significa recém-plantado. Uma criança não pode, pelo próprio texto das Escrituras, preencher nenhum desses requisitos. O único jovem do Novo Testamento, o único jovem mencionado, é Timóteo. Só que Timóteo já era adulto. Quando Paulo escreve: Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo já acompanhava Paulo havia cerca de 15 anos de ministério. No mundo greco-romano, juventude podia significar ter menos de 40 anos, mas jamais ser uma criança. Jamais. Então nós vemos uma inversão. A imaturidade se transformou em credencial. E aqui está o ponto mais grave. A Escritura faz da maturidade a credencial do líder. O fenômeno do pastor Mirim faz exatamente o oposto. Transforma a imaturidade em credencial. Quanto mais jovem o pregador, mais especial ele parece. Porque a criança é vista como pura, inocente, escolhida. E por que escolher uma criança? Porque a liderança é escolhida dentro da igreja. Escolher uma criança porque a criança faixa etária, perdão, mais suscetível a crer sem questionar. Isso não é opinião. Estudos de psicologia do desenvolvimento mostram que crianças pequenas são mais propensas a aceitar o que figuras de autoridade lhes dizem. Pesquisadores como Ceci e Brook documentaram isso em décadas de pesquisa. A criança vira, ao mesmo tempo, instrumento e audiência. Ou seja, a criança é para ser cuidada e protegida, e não para assumir o papel de um adulto maduro no ensino das escrituras. Esse é o ponto. Então, quando se fala de pastor mirim, é isso que está em questionamento. Mas o problema não é só a criança. Há também líderes adultos sem formação, adultos que assumem o púlpito sem ter estudado hebraico, sem ter estudado grego, sem conhecer a crítica textual, sem ter lido as fontes. E isso contraria toda a estrutura de formação da tradição, a estrutura bíblica que exige determinados requisitos de quem vai liderar. Veja, Paulo estudou com Gamaliel, segundo o próprio Paulo, em Atos 22, o mais renomado mestre de sua época. Ele passou anos de formação rabínica antes de qualquer ministério. Timóteo estudou cerca de 15 anos com Paulo antes de ser confirmado em liderança. E Yehoshua formou seus discípulos por cerca de 3 anos antes de enviá-los. Na tradição bíblica, ninguém ensina o que não estudou. O ensinador é, antes de tudo, um estudioso. O que vemos hoje é o oposto. É uma performance sem conhecimento. Um pastor mirim que emite tatapara tatataca não domina o hebraico de Lashon HaKodesh. Não lê a Septuaginta, não conhece o idioma grego, não conhece a crítica textual, não conhece a arqueologia bíblica, não conhece os textos manuscritos, nem sabe, quiçá,
da existência dos manuscritos de Qumran descobertos em 1947. Ou seja, é, e ainda assim, né, é apresentado como autoridade espiritual. É a inversão completa do modelo bíblico na escritura definido, que implica, né, o conhecimento precede e também legitima o ofício. Hoje, o ofício é conferido sem o conhecimento. E aqui vale lembrar de algo que vai além da igreja. O Brasil tem um estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo objetivo é um só: proteger a criança. Isso não é novidade. As escrituras já diziam isso há 2000 anos atrás. E Yehoshua, o Jesus da tradução, como você conhece, ele chamava as crianças, as protegia e mandava que cuidassem dela, adultos cuidassem delas. A criança é para ser cuidada e protegida, não é para assumir o papel de um adulto maduro no ensino das escrituras. Esse é o ponto. Então, vamos juntar tudo que nós conversamos aqui. O que vimos hoje pode ser resumido em três descobertas. Primeiro, a língua santa, Lashon HaKodesh, é o hebraico, uma língua concreta e inteligível, que é conhecida como Aleph-Bet, é um nome. O Tatapara, Tatataka, não é língua santa. Não, não é língua nenhuma, é um som sem língua. E o Novo Testamento, eu digo tatapara, tatataca, e qualquer outro similar que vocês possam ouvir. E o Novo Testamento nunca diz que o Espírito Santo fala em línguas. Ele diz que pessoas falavam, movidas pelo Espírito. E que em Atos 2 isso foi compreendido em línguas reais, que existiam. Linguistas, né, que estudaram gravações dessas falas, como William Samarin, por exemplo, confirmaram. Não tem gramática, não tem vocabulário, não tem alfabeto, não são uma língua. Segundo, a ideia de que o Sinai fala em 70 línguas não está escrito em Êxodo 19 a 20. O texto fala de vozes, colote, plural de col, nunca de línguas, nem de idiomas. Então, e também é uma interpretação rabínica posterior, né, que está lá no Talmud Shabbat, 88b, Shemot Rabbah, 59. E mesmo nessa interpretação, a voz era compreendida. E a doutrina que fez as pessoas repetirem línguas também tem data e autor. Charles Parham, em 1901, com a doutrina intitulada Evidência Inicial, massificada por Azusa Street 5 anos após, em 1906, e trazida ao Brasil 9, 10 anos depois, 1910, 1911. Antes disso, houveram manifestações esporádicas. Montanismo no século II, Irving, 1831. Mas os pais da igreja, Crisóstomo e Agostinho, já diziam que o dom tinha cessado. Terceiro, o pastor Mirim viola a tradição bíblica em três frentes. Primeira, a idade. 30 anos exigido para levitas, José, Davi, o próprio Yehoshua, o Jesus da tradução. Então, a idade é um fator importante. Segundo é a formação. Timóteo estudou e viveu 15 anos. 15 anos, que é a idade dos adolescentes todinha, só estudando com Paulo. Paulo, outro tempo com Gamaliel. E outra coisa também que envolve é a questão da função. O próprio livro de 1 Timóteo 3 proíbe o neófito e exige um adulto apto a ensinar. E há ainda os líderes adultos sem formação, que assumem o púlpito sem estudar as línguas e as fontes. O que o vídeo do pastor Mirim reúne, então, é um fenômeno sem língua, o tatapara tatataca. Um ofício sem idade para exercer, pastor Mirim. E uma autoridade sem estudo, sem preparo, com uma falta de formação.
formação para exercer essa função. Então, os três pilares, né, que é a idade, formação, que nós vimos aqui, e mais o exercício, o ofício, exige língua, maturidade e conhecimento. E isso, nessas circunstâncias abordadas aqui, o pastor Mirim, vamos dizer assim, ele está tudo ausente isso de quem tem menos idade de 30 anos e maturidade para exercer o ofício. E no centro de tudo está uma criança, que as escrituras e a lei brasileira mandam proteger e cuidar, não colocar no lugar de um adulto maduro. Por isso, quando você ouvir um pastor mirim falando tatapara tatataca, lembre-se, isso não está nas escrituras. Não estava no cristianismo primitivo, não estava na visão de Paulo. E os pais da igreja já tinham encerrado esse entendimento há 17 séculos. Então, a verdade, ela exige estudo. E é a verdade que liberta. Até a próxima. Tchau.